Beleza, gente. Eu acho que não sei se vocês precisaram abrir alguma coisa. Eu saí, entrei e normalizou. Não sei se vai continuar gravando do mesmo ponto. Aí agora tá normal aí, pessoal. Normal, né? Parece. Parece que não sai nem sair da sala, né? Eu não saí da sala, não. Continua mesmo. E agora tá Tô com esperando tela a cheia. gravação A separada. gravação, se eu fizer a gravação do jeito que tá agora aí, a gente vai conseguir ver o quadro normal, entendeu? Ah, é? É. Se você abrir para apresentar aí e dividir aquela telinha, a gente não vai conseguir ver isso aí, não. Bom saber, obrigado. Tá? Então, teoricamente, agora o quadro fica certinho. Ficou certo. Só Tá que eu não tô correto. vendo nada. E eu não tô vendo Exatamente. nada. Hã? Exato. Você vai ter que olhar pro quadro, entendeu? Tá bom, entendi, beleza. Mas é bom que... Deixa esse bregatinho aqui dos comentários aberto aqui, à medida que o pessoal for falando, Não, digitando, beleza, show de bola. Acho que dá eu pra... vou gritando pro Vai, senhor. vai, vai aprendendo com uma ferramenta, né? Mas Aprendendo, eu tá acho que se aprendendo. você abrir o comentário aí, eu acho que não vai atrapalhar, não. Olha aí, deixa eu ver. Não, por enquanto não. Só se eu tiver que usar a tela do computador, né? Então, na verdade, vocês estão me olhando aqui, mas estão olhando o quadro também, né? Uhum. Sim. Tá bom. Então, vamos entrar na aula de controle? Ou vocês querem um intervalozinho? 9 horas já, né? É, porque, na verdade, a gente tem um... Aqui, eu vou reenviar o arquivo lá. Posso zipar tudo e fazer uma pasta só? Pode sim. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou continuar a aula aqui. Qualquer coisa a gente termina um pouco mais cedo, né? Pode ser Pode também. ser? Gente, na aula de controle hoje, eu preparei um material para vocês e coloquei na nuvem, tá? Coloquei um material bastante legal na nuvem lá. Que para adaptar, a gente tem que começar a se adaptar a esse momento aí, né? Então, na verdade, a aula online ela é um pouco... Tem que ter uma dinâmica diferente, né? Perdi a tampinha aqui. Tá bom. Então, eu coloquei a aula lá na pasta de controle do Box, para vocês verem lá, tá bom? Então, vamos para a aula aqui. Agora eu vou ter que compartilhar a tela, tá? Estão vendo a minha tela agora? Beleza, obrigado, Jorge, pelo feedback aí. Obrigado, Bianca. Valeu. Então, beleza, vocês estão vendo minha tela? O que acontece, gente? Em controle de processos, a gente vai entrar numa fase bastante matemática agora, nesse bimestre agora, né? Que é o seguinte, vocês vão estar aprendendo com o Carlos Magno lá, processos, controle de mecanismo, e o Carlos Magno vai colocar uma planta para vocês. Isso aí na aula passada nós fizemos até alguma coisa parecida com isso, e colocamos uma planta aqui, fizemos uma simulação, mas a planta, normalmente, ela é uma coisa que a gente precisa deduzir, descobrir a equação da planta, tá? Então, para achar essa equação da planta, a gente tem um capítulo aqui que é de modelagem de sistemas, tá? Só que eu ampliei um pouco esse capítulo. Eu vou começar aqui com a modelagem, mas eu queria que vocês abrissem uma página aí no computador de vocês, se for possível. Eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, que eu tive pesquisando esse final de semana. Tem uma universidade do Colorado, que ela tem um ambiente de simulação, que é esse cara aqui, ó. É só digitar essa palavra PET aqui. Tá vendo aí, ó, gente? Quem tá no áudio aí pode falar para mim? Tá entendendo o que eu tô falando? Joyce, beleza? Joyce, beleza. Então, o que acontece? Eu vou no outro link aqui, ó. Então, se você entrar nessa página aqui, ó,
tem uma simulação aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. São simulações de física, de potência, trabalho, uma série de simulações aqui interessantes. Só que no nosso caso aqui, a gente vai procurar uma simulação de massa-mola, que a gente vai modelar esse cara matematicamente. Mas antes de modelar esse cara matematicamente, eu gostaria de explicar para vocês o funcionamento de um sistema massa-mola, que é um sistemas mecânicos normalmente utilizam essa modelagem. Vou botar aqui Spring. Não sei se ele vai aceitar português. Acho que vai aceitar português. Mola. Massa-mola. Simulação aqui, ó. E aí ele me abre esse cara aqui. Tá? Tá todo mundo acompanhando aí? Obrigado, Diógenes. Luciano, obrigado. Natan, Luciano, obrigado. Então, acompanha aí. Então, depois vocês podem entrar nesse link aqui, né? Pet Colorado Edu, né? Ou digita Pet, só esse Pet aqui, né? E vocês entram nesse simulador aqui. Mas vamos botar esse simulador aqui e ver algumas coisas interessantes dele aqui. E depois a gente vai para a teoria do negócio. Não sei se algum de vocês já conhecia isso aí. Alguém conhecia isso aí? Esse laboratório aí virtual? Pela resposta de ninguém, imagino que ninguém, né? Então vamos pegar esse laboratório aqui. Então o que acontece aqui? Nós temos uma mola, temos umas massas, temos aqui uma possibilidade de aumento da constante da mola. Então, se você observar que a mola fica mais grossa e mais fina, tá vendo? Temos os pesos da massa. Tá vendo aqui? Eu botou no peso mais alto, o peso mais baixo, tá? Posso colocar amortecimento no meu sistema, mais amortecimento, menos amortecimento, tá? E alterar também a aceleração da gravidade. Posso escolher ter um planeta, por exemplo, aqui, ó. Júpiter. Olha a gravidade de Júpiter, né? Então, posso escolher Terra, posso escolher a Lua, né? Que a gravidade é baixíssima, né? 1,6. Vamos manter na Terra mesmo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse objeto e vou colocar presa a mola aqui, ó. E vou esticar a mola aqui, ó. E o que vai acontecer? Essa mola vai estender. Se eu pegar a régua aqui, ó, vou tirar o peso. Vou pegar a régua aqui e botar no ponto central aqui. Então, esse aqui é o meu ponto de referência. Ou seja, minha mola não está estendida, né? Vou segurar a simulação aqui, dar um pause aqui, e vou botar o peso aqui. Tá certo? Estou com pause aqui, não está rodando não. Ó. Então, o meu objeto está aí. E eu quero saber qual é o deslocamento que eu vou ter com essa mola que está aqui, qual é o meu deslocamento máximo. Onde ele vai parar. Então, eu clico aqui, ó, e descubro aonde ele vai parar. Porém, isso que a gente essa modelagem que é feita pelo simulador é o que a gente precisa fazer. Isso aqui, nós, como engenheiros, precisamos deduzir como o nosso processo vai se manifestar na utilização desses parâmetros que estão aí. Você vê que o peso, ele parou, né? Porque a mola, ela sofreu uma extensão, ela estendeu a um certo valor. Mais ou menos aqui em torno de, vamos botar aqui como esse ponto de referência, né? Quase 35 centímetros, né? Então, vamos pegar o seguinte, vou botar de novo o peso lá em cima. Dá um pause aqui, né? Vou colocar o peso lá em cima. Coloquei o peso lá em cima. E vou botar uma constante de mola bem pequena. Ou seja, a mola bem fina. E vou fazer a mesma modelagem. Meu peso acabou saindo até da tela, né? E meu objeto
desceu 90 centímetros, foi até 73, mais ou menos 73. Observe que a mola está bem distendida, quase destruí a mola, porque a constante da mola foi bem pequena. Se aumentar mais o peso, aí o negócio sai até da tela, né? Olha lá. Porque ficou muito pesado. Então, em função do peso e da constante da mola, esse negócio vai ficar se movimentando. Porém, ele ainda está com um amortecimento aqui. Na verdade, o que eu estou falando aqui é um conjunto mecânico que a gente usa no nosso carro, né? Na verdade, a mola e o amortecedor do nosso carro, ele faz um papel semelhante a isso aí. É como se nós estivéssemos modelando o nosso amortecedor. E o peso do carro é o nosso peso aqui. Então, vou jogar isso aqui lá em cima. Deixa eu dar um pause aqui de novo. Estou jogando o meu peso lá em cima. Vou botar a constante da mola bem baixa, bem no meio, né? No meio mais ou menos. Só que agora eu vou tirar o amortecimento, né? Ou seja, a mola agora ela não vai ter o amortecedor, só vai ter a mola. É como se um carro tivesse só mola, não tivesse amortecedor. Aquele cilindrinho você não vai ter. Então vamos botar aqui para ver como é que vai ficar o nosso carro. Olha o que aconteceu com o nosso carro. Gente, está me ouvindo? Quem tiver áudio aí pode falar para mim. Todo mundo está me ouvindo, né? Beleza. Beleza. Então, vocês estão vendo o negócio da mola ali? Ó. E ela não para, não. Ó. Isso por quê? Porque eu tirei o amortecedor. Se você um dia estiver vendo um carro que ele fica balançando desse jeito aí, significa que o amortecedor dele está bichado. Ele não vai sair dessa coisa aí. Uma forma de melhorar isso aqui, diminuir pelo menos o movimento, né, de tão forte assim, é aumentar a constante da mola. Ó. Mas vai continuar oscilando, porque eu não tenho atrito. Ó. Eu diminuo o balanço. Ó. Está bastante alto. Ó. E está indo menos, mas de qualquer forma, diminui o peso também, né? Ó. Diminuiu o peso, só que a frequência ficou mais alta, né? Ó. Então, para melhorar isso, ou seja, parar de balançar, ou seja, é como se não tivesse nenhum atrito aí, e, consequentemente, esse negócio vai ficar num movimento oscilatório, uma senoide infinita aí. Uma forma de você desfazer isso aí é colocar o atrito viscoso, né? Que, na verdade, é o cilindro do amortecedor. Então, ó, se aumentar um pouquinho o cilindro do amortecedor, o objeto vai parar. Porque ele faz parte do atrito. Então, esse é o papel do amortecedor do carro. Então, isso aqui é um processo em que a gente vai precisar fazer o modelamento dele. Tá? Não só o modelamento desse sistema massa-mola, como também a gente vai aprender agora a fazer um modelamento de sistemas elétricos também, né? Como você já deve conhecer, né? Para o pessoal que já fez circuitos elétricos, quem fez sinais sistemas, né? Quem fez eletrônica linear, já modelou muita coisa elétrica. E agora a gente vai fazer algumas modelagens aqui, tanto elétrica quanto mecânica, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, esse capítulo aqui, ele fala sobre fundamentos matemáticos de sistemas de processo. Né? Ele é um capítulo que eu vou falar sobre ele, mas eu vou complementar praticamente com as outras duas apostilas que vão ser mais direcionadas. Né? Então, fazer modelagem matemática de um sistema, né? Vocês dão uma lida aí, mas modelar um sistema, ele pode se enquadrar em vários... Isso aqui a gente já tinha falado, sobre controle, MV, PV. Deixa eu ver se é esse apostila aqui mesmo. Essa aqui. Então, isso aqui é uma característica de sistema de primeira ordem, onde você tem apenas uma derivada primeira. Então, a gente considera isso aqui que é chamado como sistema de primeira ordem, processo de primeira ordem. A gente vai modelar alguns também como uma massa-mola e sistemas elétricos, a gente vai falar sobre isso.
Então, isso aqui acaba tendo um tempo de resposta no sistema massa-mola. Esse tempo de resposta é dado pelo gráfico aqui, ó, dado dessa forma. No sistema de primeira ordem, né, a gente tem um gráfico, né, que não apresenta oscilação. Por ele ser um sistema de primeira ordem, ele não vai ter polos no eixo imaginário. Porque para você ter polos complexos conjugados, para ter oscilação, você tem que ter polos complexos conjugados. E para ter polos complexos conjugados, o meu sistema tem que ser, no mínimo, de ordem 2. Então, sistemas de primeira ordem, ele não vai possuir oscilação. Por quê? Porque ele não tem polos complexos e polos complexos me geram ondas oscilatórias. Então, sistemas de primeira ordem, elas sempre vão se comportar dessa forma aqui. Uma curva como se fosse uma curva de carga de capacitor, eletricamente falando. Então, esses são os sistemas de primeira ordem. Então, nós vamos ter tempo, que a gente chama de tempo de acomodação, né? Que é o tempo que é 63,2% do que é o nosso constante de tempo, no caso do circuito elétrico, chamado RC, né? O RC é o tempo que ele chega a 63,2% do seu valor, né? Mas a tendência dele, no final, é chegar sempre no valor, no infinito, ele chegar no valor da referência. Esses são os sistemas de primeira ordem. Aqui está mostrando o sistema tanque, mas eu não vou falar sobre isso aqui agora, não. De segunda ordem, aí já aparece a segunda derivada. E aí eu posso ter coisas oscilatórias, né? Onde vocês viram, até na aula passada nós simulamos algumas coisas aqui que dava oscilação e chegava até a saturar sistemas, né? Então, a constante de tempo ela continua aparecendo, porém agora aparece uma taxa de amortecimento. Com essa taxa de amortecimento, como vocês viram no exemplo da mola lá, é o nosso amortecedor, né? Seria modelamento onde aparece o nosso amortecedor. Ele na equação ele aparece aqui, como que se, né? Esse cara aqui. Então, no nosso modelamento lá, massa-mola, ele seria o nosso, esse aqui seria a nossa constante de amortecimento. Ó. Sem ele, nosso sistema fica oscilatório o tempo todo. Opa, vou lançar esse cara. Fica balançando e não para nunca. Ou seja, esse cara vai fazer com que nossos polos do nosso sistema fiquem no semiplano não, em cima do eixo imaginário. Então, a gente vai ter polos complexos conjugados, porém com raízes apenas complexas. A gente não tem parte real. Quando a gente tem parte real, significa que nós temos amortecimento. A parte real gera nosso amortecimento. Então, quando a gente põe a parte real, ela gera, no circuito elétrico, seria o nosso valor, como se fosse o nosso resistor. Circuito com capacitor e indutor, teoricamente, não dissipam energia. É o que está acontecendo agora no sistema massa-mola. Quando eu tiro o amortecedor, o meu sistema não tem amortecimento. Como no circuito elétrico, o resistor é o nosso amortecedor. Então, o amortecedor no carro é como se fosse, eletricamente falando, uma resistência, que é o nosso atrito. Então, quando eu coloco amortecimento, o sistema para. Tá? E o que representa isso? Matematicamente falando, é como se eu não tivesse esse termo aqui, que o nosso que se fosse nulo. E esse termo aqui, da derivada primeira, ela fosse nula. E eu vou ter uma derivada segunda aqui e um termo sem derivada. Isso me gera ondas senoidais e cossenoidais, porque só vão ter polos no eixo imaginário. Então, para ter raízes complexas conjugadas, que geram oscilação, eu preciso ter sistemas de, no mínimo, segunda ordem. Isso aqui eu não vou falar por enquanto. E eu acho que vocês estão vendo isso aqui também com o Carlos Magno lá, né? Quando o amortecimento é menor do que 1, tudo ficou menor do que 1 aqui, né? Está tudo errado aqui. Isso aqui é igual a 1, está errado esse símbolo aqui, igual a 1. E esse aqui é maior do que 1. Deixa eu ver se eu tenho um gráfico aqui. Aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó, é o gráfico quando o amortecimento ele é menor do que 1.
Então, o amortecimento acaba sendo menor do que 1, né? Como esse cara aqui, ó, esse valor aqui. E aí, meu gráfico, ele fica oscilatório, como vocês estão vendo lá. Porém, ele tende à referência. Tende a um valor fixo. Porém, se isso aqui for igual a 0, esse cara fica infinitamente oscilando. Fica infinitamente oscilando. É quando eu tenho um sistema com subamortecido, ou seja, ele tem um amortecimento baixo. Quando eu tenho criticamente amortecido, significa que eu tenho duas raízes reais, é um sistema de segunda ordem, porém as duas raízes elas são reais, não são complexas. E ela fica muito parecida com o sistema de primeira ordem. Ó. Ela fica muito parecida com o sistema de primeira ordem, essa curva aqui. Ó. Essa curva aqui, ó, que eu estou apontando aqui. Então, essa aqui é o subamortecido, e esse cara aqui é o criticamente amortecido. Ele só possui raízes reais e iguais. Sistema de segunda ordem. E é o criticamente, o sobreamortecido. Muito amortecido. Você vê que o sobreamortecido chega a um ponto que parece que ele não vai chegar no valor de referência aqui. Ó. Isso aqui, todas as vezes são reais e maiores e diferentes. Alguns exemplos de modelagem. Sistemas elétricos, que a gente vai falar um pouco mais de detalhe nas outras duas apostilas que eu falei que vocês têm que baixar, né? Lá na nuvem. Ela vou mostrar para vocês também. Então, o que eles possuem, praticamente? Capacitor, indutor, resistor e indutor, né? Suas equações aí. Também temos aqui, eu vou equacionar algumas outras equações, isso aí não precisa passar agora, não. Tem um sistema de massa-mola, onde eu tenho uma mola, um amortecedor e a massa, com as suas equações aqui também. Suas equações também. Então, aqui, por exemplo, é um sistema massa-mola que a gente vai modelar também. A gente vai fazer esse modelamento lá na outra apostila, tá? Ela está aqui também, tem uma redundância aqui de conteúdos, tá? Eu falo um pouquinho disso aqui, mas eu vou falar com mais detalhe na outra apostila que eu já preparei, que eu acho que está mais bem, também mais coisa. Então, vamos na outra apostila aqui. Essa apostila aqui, ela tem, eu vou complementar essa apostila aqui, tá? Então, vamos lá naquela outra apostila. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu criei duas apostilas para vocês aqui. Então, em PDF, lá na nuvem, tá? Que era modelamento, separei em modelamentos de sistemas elétricos e modelamento massa-mola, tá? E se der tempo ainda esse bimestre, né, dependendo do que vai acontecer, a gente vai fazer modelamento hidráulico e talvez modelamento térmico. Mas vamos primeiro trabalhar nesses dois aí, que são os principais, que é modelamento massa-mola e modelamento de sistemas elétricos. E aí, dando tempo, a gente faz mais um modelamento hidráulico e modelamento térmico. Só que a quantidade de modelamentos é muito... quantidade de modelamentos que a gente tem, fisicamente falando, né? São muitos, né? Então, vai demandar bastante tempo fazer modelamento. Então, como o foco do curso não é só isso, né? Estou pretendendo fazer só esse bimestre, fazer esse modelamento. Então, por enquanto, eu vou fazer massa-mola e os sistemas elétricos, tá bom? Vamos para o modelamento do... Vamos fazer o massa-mola primeiro. Vamos lá. Depois a gente vai para o elétrico. Como o elétrico é mais uma tia de vocês, acho que fica mais fácil depois. Então, o que é o modelamento massa-mola, né? Eu não sei se está todo mundo ouvindo o que eu estou falando? Tá claro aí? Beleza, Iago. Sim. Tá todo mundo na caminha, mexendo no computador na caminha? Como é que tá? Tá todo mundo na caminha, né? Então, vamos lá. O que é o modelamento massa-mola? Né? Então, aqui nós temos aqui duas molas, né? Duas molinhas aqui, ó, em paralelo, né? E aqui eu tenho duas molas em série. Então, a gente vai modelar
esse conjunto de molas aqui. Isso aqui não é resistência, não, é mola, tá? Então, o deslocamento da mola, né, como vocês viram lá, é o fundamental. Eu aplico uma força, eu quero saber quanto que com a força que eu estou aplicando aqui, até quanto isso aqui estica, né? O quanto essa mola vai esticar. Quanto essas molas vão esticar. Tanto no circuito série, quanto no circuito paralelo de mola, né? Então, a mola A, né? Essa mola A aqui é a mola do circuito A, tá? Ela tem o seguinte, o deslocamento dela, X, esse deslocamento X, é o mesmo para uma mola e para outra mola. Então, na verdade, a força total, né, a força da mola, né, é o quê? É dada por uma equação chamada Kx, ou seja, a constante da mola vezes o deslocamento dela, tá? Então, a equivalência para o circuito paralelo seria para molas, seria o equivalente a duas, em paralelo seriam como se fossem duas resistências em série, né? Ou, no caso aqui, seriam como se fossem capacitores, né? Como se fossem capacitores. Mas as molas em paralelo, elas se somam. A constante da mola, elas se somam. E, ao contrário, né, da paralelo, em série, eu tenho aqui, ó, a mola 1, ela desloca em Y. A mola 2, ela desloca X menos Y. Então, quando você vai fazer essas equações aqui, modelar as equações, é como se ela fosse o equivalente ao paralelo. Ó, um circuito paralelo de uma resistência elétrica. Eu vou sempre comparar com resistência elétrica, fica mais fácil para a gente. Então, quando eu tenho o circuito série de molas, é como se eu tivesse uma equação, né, equacionalmente falando, né, a nível de equação, é como se fosse um circuito de paralelo de resistência. Tá claro isso, gente? Ok. Então, sempre que alguém estiver falando alguma coisa aí, ou quem tiver com áudio aí, puder me interromper, tá? Me interrompe aí que eu vejo aqui. Porque quando eu estou mostrando a apresentação no PowerPoint, a tela fica travadona. Ok. Quando você tem um amortecedor, isso aqui é um amortecedor, né? O amortecedor já tem uma equação diferente. Tá vendo? Tem o paralelo e tem o série também, de amortecedores. Então, equacionalmente falando, dois amortecedores ligados em paralelo é a soma também, como se fosse a soma de resistências. No caso do B aqui, né? Aqui, então seria, na verdade, o paralelo também dos amortecedores seriam a soma dos dois amortecedores. Então, quando você põe dois amortecedores em paralelo, soma-se. Quando você coloca eles em série, é como se fosse um paralelo, ó, uma equação paralela dos resistores. Ó. Então, isso aqui é o paralelo. Outra coisa interessante do amortecedor é que ele pega, enquanto a mola pega a posição, né, aqui, ó, a mola está pegando posição, o amortecedor pega velocidade. Você vai ver aqui que ele pegou velocidade. Ó. É x ponto, y ponto. Ó. E quando a gente vai simular, a gente faz a simulador lá, ó, no sistema massa-mola. Se eu chegar aqui e pegar esse cara e movimentar, ele vai ficar balançando e vai parar, porque eu tenho um amortecimento. Se eu tirar o amortecimento, ele não vai parar nunca. Tá certo?
Se eu mantiver esse cara parado, tá certo? Mantive parado o amortecimento, puxei o peso e posso ir alterando a constante da mola aqui, ó. E ela se movimenta, ó. Que a mola vai... Estou mudando a constante da mola. Então, a mola vai, de acordo com o peso, ela vai se movimentando. Então, a posição muda. Porque a constante da mola muda, automaticamente a força, com o peso, altera a posição, ó. Porque eu estou alterando dinamicamente. Certo? Parei de mexer. O objeto está parado. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o amortecimento, ó. Por que o amortecimento não muda nada? Porque eu preciso ter o objeto em velocidade para que a força de atrito ela exista. Então, como eu estou mexendo no amortecimento e o objeto não tá mexendo, o amortecimento não tem efeito. Diferente da mola, que ela multiplica pela posição. Quando eu mexo na constante da mola, ó, automaticamente o objeto se movimenta. Ó. Por quê? Porque eu não estou mudando, ela é função, a constante da mola é função de posição, é a constante da mola vezes a posição. Esse cara não, é a constante da mola, o amortecimento vezes velocidade. Então, por isso, não movimenta lá. Não movimenta. Posso mexer aqui com vontade que não movimenta. Então, a constante da mola, ela é multiplicada pela posição e o amortecimento é multiplicado pela velocidade. Então, o amortecimento só vai atuar se você tiver o objeto já em movimento. O amortecedor, teoricamente, não atua se você não tiver em movimento. Então, quando tu, teoricamente, movimento, o peso do carro, né? Se você botar mais peso no carro, a mola, teoricamente, mexeria, né? Se você mudar a constante da mola, ele vai mexer, porém o amortecedor não. Esse sistema aí é um sistema massa-mola que a gente vai modelar aí. Não sei se vocês estão vendo aí. Então, na verdade, eu tenho um carrinho. Esse é até um exemplo daquela outra apostila também, tá? Eu tenho um carrinho. Eu tenho um carrinho aqui, ó. Supondo que essa roldana, essas rodas aqui, elas têm atrito nulo. Quando eu movimento esse carro, faço o movimento desse carro, né? Eu pego esse carro e jogo ele para lá, ó, empurro ele, né? Automaticamente esse conjunto do carrinho de cima aqui, né? Esse carrinho de cima aqui, ó, ele vai se movimentar. Porque a mola, né, ele vai acabar, esse movimento vai dar um impacto nele e ele vai acabar movimentando. Então eu vou ter dois movimentos. Um movimento do carro de fora e um movimento do carro de dentro. O carro de dentro, ele vai ficar preso, né? Porque ele poderia até cair, né? Se você empurrasse esse cara aqui, poderia até cair, ou bateria na parede desse cara aqui. Porém, nós temos um amortecedor e temos uma mola. Então, vai acontecer que esse cara vai acabar ficando em movimento aqui em cima desse outro carrinho aqui. Então, o carrinho, o de fora, vai fazer com que ele movimente o carrinho de dentro. Então, ele quer que você modele, na verdade, esse sistema. Né? Como é que faz esse modelamento desse sistema? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: quais são as forças que estão ligadas a esse sistema? Tá? Quais são as forças ligadas a esse sistema? Então, o que acontece? O objeto, né, ele tem uma massa. Então, ele que vai entrar em movimento. Esse objeto que vai entrar em movimento. Então, força é igual a massa vezes aceleração. Né? Então, a força total é a força desse objeto em movimento, né? E as forças que estão contrárias ao objeto. Então, a mola vai acabar segurando o objeto, né? Aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui.
a mola vai acabar segurando o objeto, tanto ela quanto o amortecedor. Então, esse carrinho aqui, que é a nossa massa, quando eu der a pancada no carrinho grande aqui, esse objeto vai acabar se movimentando pela massa dele, e essa força dela é contrária à força de ambos os carinhas aqui, a mola e o amortecedor. Então, como é que ficou a segunda lei de Newton aqui? Força, massa vezes aceleração do carrinho é igual a velocidade do carro externo e do carro interno, a diferença que seria uma velocidade relativa, né? Nós teríamos uma velocidade relativa, como também teremos uma posição relativa, porque o quanto o y vai se deslocar, para a mola, ela depende apenas do deslocamento relativo do y com relação ao u. Então, o posicionamento, eu acelerei o carrinho, né? E aí o objeto, esse objeto aqui, ele vai entrar em movimento, e a gente quer saber o quanto esse objeto vai se movimentar. Então, na verdade, eu quero saber o quanto esse objeto se movimenta dentro da posição relativa dela, ou seja, dentro do próprio carrinho maior. Então, ele quer saber quanto que movimenta em relação ao carrinho maior. Então, equacionalmente falando, a gente vai ter essa equação diferencial aqui, que é força do objeto é igual ao somatório das forças de amortecimento, né, que seria uma força como se fosse uma força de atrito, que a gente chama de atrito viscoso, né, por causa do cilindro hidráulico, né, o cilindro pneumático hidráulico, né, do amortecedor. E a posição é o deslocamento da mola. Então, por isso aqui ficou ao contrário. Tá? O somatório de força, no total, no final das contas, vai ser nulo, né? Ou seja, a força do objeto mais a força do coisa vai estar, teoricamente, o resultante total é igual a zero. Então, como a gente quer o deslocamento externo, né? Que é o U, né? Que é o deslocamento externo que provoca o deslocamento do Y. O deslocamento do U provoca o deslocamento do Y. Então, a gente considera esse U como a nossa entrada. Considera o nosso U a entrada. E o Y é a nossa saída. Então, aqui nós modelamos o deslocamento de Y em função o deslocamento do Y em função do deslocamento do U. Então, nós modelamos aqui um sistema saída para a entrada. Então, em função de um deslocamento, a gente vê o outro deslocamento. Tá? Então, esse é o modelamento desse sistema massa-mola que vocês estão vendo aí. Passando para Laplace, né, porque aqui está em derivada, né? Aqui está em derivada. Como aqui, para a gente fazer modelamento, quem fez sinais e sistemas, leve em consideração as condições iniciais, não. Em modelamento, teoricamente, vai ficar muito mais fácil a gente fazer as coisas do que nós fizemos lá em sinais e sistemas. Em sinais e sistemas, nós fazíamos o modelamento e achávamos a resposta do sistema, às vezes para as condições não nulas, né? Para entradas e condições não nulas. Só que a condição nula, às vezes, ela atrapalha nosso desenvolvimento, né? Principalmente em sistemas elétricos, vocês viram ano passado que a gente estudou isso aí, né? Quem fez sinais e sistemas, que tem uma certa dificuldade. Nesse caso aqui, quando a gente faz modelamento de sistema, a gente considera sempre as condições iniciais são nulas. Então, como as condições iniciais são nulas, a gente pode pegar essa derivada segunda aqui, ó, essa derivada segunda, e transformar já em S2. A derivada primeira, a gente transforma em S.
tudo que é derivada primeira a gente bota S, e o que tiver em derivada segunda a gente bota S ao quadrado. Então, nossa equação ficou o quê? Olha lá. Onde nós tínhamos o M, ficou S ao quadrado. Onde a gente tinha o B, ficou S. E o K ficou sem nada, né? Porque, na verdade, o K não está ligado a nenhuma derivada. A única diferença que nós fizemos é que o Y pequeno, né, passou a ser o Y grande, né? Que é o Y da transformada de Laplace. O mesmo acontece com o lado da direita, que é o U, né, que é a minha entrada. Então, eu peguei o U e transformei numa derivada primeira, mais o K. Colocando relação entrada-saída, que é a função de transferência, né? Isso que a gente chama de função de transferência. Y, a entrada sobre a saída sobre a entrada, isso a gente chama de função de transferência. Esse aqui é o meu modelo massa-mola descrito naquele desenho anterior. Então, esse desenho aqui é o modelo dele, o modelo matemático dele é esse, em Laplace, né? É dado por BS mais K, B, sendo B a constante de amortecimento, K, a constante da mola, M, a massa, né? B, a constante da mola, K, a constante de amortecimento. Então, esse aí é o modelo do nosso sistema massa-mola. Agora, imagina só esse outro sistema aqui. Também massa-mola. Né? Onde, nesse sistema, nós aplicamos uma força nesse primeiro carrinho aqui. Ó. Apliquei uma força primeiro nesse carrinho aqui. E aí, consequentemente, esse carrinho vai empurrar esse outro carrinho. Então, eu vou ter um deslocamento tanto desse cara, quanto desse cara aqui. Né? Isso tudo provocado pelo nosso amigo aqui. Tá? Então, a minha entrada é esse cara aqui. E eu quero saber o quanto esse carrinho desloca, ou também quero saber o quanto esse carrinho desloca em função da força que eu estou aplicando aqui. Então, eu empurrei esse carrinho para lá. Quanto esse carrinho aqui vai deslocar? Porque tem uma mola segurando ele aqui, ó. E, ao mesmo tempo, tem uma mola e um amortecedor aqui travando ele, mas também. E quanto esse carrinho aqui vai deslocar? Eu quero saber quanto de cada um deles vai deslocar. Então, eu preciso fazer um modelamento desse cara em função da minha força, que seria o meu U, né, que é a minha entrada, para saber quanto esse cara aqui vai deslocar. Então, utilizando as equações que nós já vimos anteriormente, a gente sabe que para o carrinho 1, deixa eu tirar esses inscritos aqui. Para os carrinhos, né? Teoricamente, eu tenho 2 carrinhos, né? 3 molas e um amortecedor. Ok? Qual é a ordem do sistema? A gente vai ter que ver isso aí. Vamos ver qual vai ser a ordem que vai dar no nosso sistema. Qual a equação de Laplace para esses caras, né? Talvez para x1 e para x2. Ele está pedindo para a gente aqui, ó, no enunciado, que eu preciso... Deixa eu botar aqui o... Ele está pedindo para a gente aqui, ó, tanto x1 em função da entrada, quanto para x2 em função da entrada. Tanto um quanto o outro. Então, como é que a gente vai modelar isso aqui? Primeira equação. De x1, ou seja, do primeiro carrinho aqui. Então, ficou massa vezes a aceleração dele, desse carrinho. É igual ao quê? A força que esse cara aqui está puxando. Ó. Então, ele está puxando o objeto. Então, ficou menos kx1. O objeto K2, né, ou seja, a mola K2, também está segurando esse objeto. Tanto o K1 quanto o K2 travam o objeto. Então, ficou kx1. E o objeto e o deslocamento em x2 acaba puxando no sentido de ajudar
ou seja, o carrinho 2, ele acaba ajudando a puxar o carrinho 1, né? Ele acaba ajudando a puxar o carrinho 1 no sentido da mesma força que esse cara está exercendo. Então, por isso, ela vai ficar com sinal positivo. Então, você vai ver que aqui o menos com menos aqui, ó, esse menos com menos aqui vai dar uma constante de mola positiva. Tá? A mesma coisa vai acontecer com o amortecedor. Ó, os sinais vão ficar iguais. Ó. O amortecedor atrapalha, meio que dando a freada, né? Como essa mola está dando freada, essa mola que freia. E esse cara que freia também o movimento. E aí, esse cara aqui ajuda a empurrar, que é o KX2. O amortecedor acaba empurrando o carrinho para frente aqui. Acaba empurrando, esse carrinho acaba puxando também o amortecedor. E aqui é a minha entrada. Então, essa aqui é a primeira equação desse carrinho. A mesma coisa vai valer para o carrinho 2. Tá? Só que o deslocamento vai ser em x2. Então, fiz a mesma coisa. Ó. Massa vezes aceleração. Mola que atrapalha, ou seja, contra o movimento. Né? As molas que estão contra o movimento. Molas a favor do movimento, que é o K2x1. Que o x1 o carrinho está empurrando esse carro aqui, está no sentido de U. Como aqui o meu U ele está aplicando apenas nesse carrinho aqui, deixa eu botar aqui de novo, tirar o. Como esse carrinho aqui, ele tá nesse sentido aqui, né? Ou seja, ele tá indo para lá, né? Esse carrinho aqui, o 2, ele não tem nenhuma força aplicada nele, ó. O que ele tá indo, na verdade, é no embalo do outro, né? Ele tá indo no embalo do outro, porque, na verdade, a força, a entrada, ela é só aplicada nesse carrinho aqui. Essa entrada aqui, ó, ela tá aplicada no primeiro carrinho. Então, no segundo carrinho, não há entrada. Na verdade, ele tá indo pelo movimento do outro carrinho, que tá sendo aplicado a entrada. Então, você vai ver que o U aqui, ele entrou no primeiro carrinho. Porém, no segundo carrinho, na equação do segundo carrinho, ele não tá, ó. Resumo da ópera. O resumo da ópera é que nós temos essas duas equações aqui. Né? E aí, manipulando elas, colocando o que é U para um lado e o que é Y, o x1 e x2 para o outro, né? A primeira equação, então colocamos tudo que era x1, na primeira equação nós colocamos tudo que era x1 de um lado, ou seja, é a equação do x1. Então, tanto o x2 quanto o U, eles são entradas. Na segunda equação, nós colocamos o que é do x2, relativo ao x2. O que não é U e nem é x1, ficou do outro lado, que são entradas. Então, modelando isso, em Laplace, a gente vê aqui o que é derivada da segunda ficou s ao quadrado, o que for derivada da primeira ficou s, e esse aqui ficou o modelo do x1. E esse aqui ficou o modelo do x2. X2, o que é para o x2, as entradas do x2 é o carrinho x1, o carrinho 1. Ele que é a entrada para o x2. No caso do x1, a gente tem algumas coisas que o bloqueio do x2 faz, e ao mesmo tempo o x1, o U, também é a minha entrada. Então, se eu quiser uma equação só em x1 ou x2, como nós temos duas equações e duas incógnitas, né? Tem duas equações e duas incógnitas, eu posso chegar e colocar minha equação só em função de x1 ou só em função de x2, por exemplo. x1, se eu chegar aqui x1, eu colocando isso aqui no meu denominador, da equação, e eu vou ter uma equação e posso substituir o x1 nessa equação, como também posso fazer vice-versa. Então, aqui, por exemplo, no x2, ó,
tirando tudo em função de x2, utilizando a equação aqui, a gente pode ver o seguinte, que essa equação aqui é o 2x1. E aí a equação do x1, e essa coisa monstruosa aqui, que no final das contas deu esse cara aqui. No final das contas, tanto a equação de x1 quanto na equação de x2, o sistema ele ficou de que ordem? De que ordem ficou o nosso sistema? De que ordem ficou o nosso sistema? Pessoal? Alô, além. Alguém aí? Tá aí, Lázaro? Dormiram? Não, tô aqui. Deu sono? Não, ainda não. Acordei você? Não, tem mais gente aí. Diógenes, sabe que hora que deu o sistema? Luciano, que ordem que deu o sistema aí, ó? Olhando lá, ó. De que ordem deu o nosso sistema? Qual é a ordem do nosso sistema? Terceira, quarta, quinta ordem. 5, cadê o carrinho? Tem esse aqui. De que ordem do nosso sistema? Alguém pode me responder isso aí? Acredito que seja de quarta ordem, professor. Quem falou? Iago? Iago. Eu acho que é quinta. Ok, Iago. O Iago está correto. Por que quarta ordem? Por conta do S ao quadrado aí, que ele vai multiplicar um com o outro, né? Aí no final Isso. das contas, o polo vai Perfeito, ter 4, vai ser elevado à quarta. Isso, beleza. Porque como eu tenho S ao quadrado aqui, ó, a potência do denominador determina a ordem do sistema, do processo, tá certo? Do sistema, do processo. Então, a ordem do denominador. Então, como essa aqui é a ordem 0, né? E a maior ordem que vai ter aqui, nessa multiplicação desses dois caras aqui, vai ser a multiplicação desse cara aqui por esse cara aqui, ó. Então, como esse aqui é S ao quadrado, e a multiplicação vai dar S ao quadrado, esse sistema tem ordem 4. Como também no de baixo, eu vou ter ordem 4 também. Então, tanto um quanto o outro vai me dar um sistema de ordem 4. E é interessante, né, que isso tenha acontecido, porque quantas molas e amortecedores nós temos aqui? Quantas molas e amortecedores? 3 molas e um amortecedor. E quantos elementos, então, desse tipo? 4. Normalmente, o número de elementos do tipo amortecedor e mola determina a ordem do nosso sistema. Entendi. Então, no caso aqui, como tem um amortecedor e 3 molas, nós temos um sistema de ordem 4. Como também, nos sistemas elétricos, a quantidade de capacitores e indutores determina a ordem do nosso sistema. Então, por exemplo, se eu tenho em alguns desenhos, né? Não, nem todos, mas muitas vezes, quando eu tenho a quantidade de capacitores e a quantidade de indutores, determina a ordem do meu sistema. Então, se eu tenho 2 capacitores e 2 indutores, meu sistema também será da ordem 4. Então, no nosso caso aqui, o sistema mecânico, ele deu ordem 4 pela quantidade de indutores, de molas e amortecedores. Ok? Ok. Aqui está o modelo de uma suspensão de carro, olha aí. Quando o carro se move ao longo da estrada, o movimento vertical das rodas age como própria função de entrada no sistema. Então, esse balançar aqui, esses buraquinhos que até, né? Aqui nesse desenho aqui está até uma estrada boa, né? Porque a nossa estrada aqui é bem pior do que isso, né? Então, esse movimento do balançar do carro,
né, na suspensão, consiste na entrada. Ele vai ser a nossa entrada, o buraco, né? O buraco seria a nossa entrada aqui. Então, o movimento consiste em um movimento de translação do centro de massa do movimento de rotação do carro. Então, se o carro está mexendo, ele está balançando, isso aqui também, o carro está mexendo também. Então, é o modelo. Aí nós temos um modelo aqui, o modelo teria que ter dois conjuntos, né? De amortecedor e dois conjuntos desse aqui. Então, nós modelamos um só. Simplificamos isso aqui para um só. Então, no final das contas, é um sistema massa, mola e amortecedor. Então, esse é o conjunto. Tá certo? Nós temos o deslocamento causado pelo buraco e o deslocamento realmente do carro. Então, o carro está se deslocando, né? Esse é o deslocamento do carro. E aqui é o deslocamento do ponto que vai provocar o nossa entrada, né? Nossa entrada. Tá? Então, vamos lá. Então, a minha entrada, que ele chama de entrada e saída, né? O que ele chama de entrada e saída aqui? Eu tenho aqui a minha saída. Eu tenho aqui a minha saída, que é o deslocamento do carro, que eu desejo, é o meu desejo, né? Meu objetivo. Esse é o meu objetivo, é o movimento do carro, né? Ou seja, quanto o meu carro vai deslocar, quanto o meu carro vai balançar, né? Em função dos buracos, os movimentos que estão no amortecedor, lá no eixo do amortecedor e do carro, ou seja, na roda, né? É como se aqui fosse a nossa roda, né? Nessa roda. Então, a minha entrada é a roda, é o quanto a minha roda está deslocando e o quanto meu carro e o amortecedor e a mola vão tentar frenar isso, né? Fazer com que esse movimento do carro seja o menor possível, o movimento do carro seja o menor possível. Então, aqui é a minha saída e aqui é a minha entrada. Ou seja, o quanto meu carro vai se deslocar. Então, esse é o processo que a gente está analisando. Então, pela equação do movimento, mesma equação do que a gente estudou anteriormente, né? A gente vai ter um movimento relativo. Então, aqui a gente tem a equação, né? Massa vezes aceleração, o amortecimento vezes a velocidade, a diferença de velocidade entre a roda e o carro, né? Ou seja, um deslocamento dos dois, e a posição dos dois também. Tá? Então, vocês vão ver aqui que essa equação está bem simples, porque ela já está separada entrada e saída. Então, você tem que separar o que é entrada e o que é saída. Quem é a saída? É o x0, que é o carro. Né? Quem é a minha entrada? Posição da roda. Né? Então, no final das contas, nós tivemos um modelo bem simples, né? Que é esse modelo aqui em Laplace. Que dá, no final das contas, esse modelo aqui. Então, esse aqui é o modelamento de um sistema massa-mola que é usado em carro. Pelo menos de um lado, né? Ou seja, ou na parte traseira ou na parte dianteira. É uma simplificação, né? Porque, na verdade, quando você tem os dois conjuntos de amortecedor, talvez o modelo seja muito grande. Tem uma simplificação. Até que ele fala aqui, ó. É uma versão simplificada do sistema de suspensão. Ok? Aqui é outro conjunto de sistemas também, de massa-mola, também considerando o nosso eles estão a definição disso aqui estão falando que é mais por um lado de uma moto, né? Como se fosse uma moto. A moto parece que ela tem tem uma mola aqui. O pessoal representa isso aqui como se fosse uma mola. O mesmo sistema, né? Porém, ele possui mais uma massa, né? É como se aqui fosse o meu banco da moto, né? O banco da moto. E aí eu tenho esse ponto aqui, que é um centro da moto,
e aqui realmente a roda da moto. Né? Então, é como se eu tivesse dois conjuntos. Eu tenho um amortecedor mola aqui e tem um outro sistema no centro da moto. Tá? Eles falam muito nisso. É um modelo mais completo no sistema massa mola. Então, como é que vai ficar esse cara aqui? Então, a primeira massa, né, e a segunda massa, a gente vai ter que modelar para a primeira massa e para a segunda massa. Então, como nós temos mais uma massa, é como se uma massa fosse também, como se fosse uma mola e um amortecedor. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 objetos, né, movimentando um M2. Então, se eu quiser saber alguma coisa sobre M2, aí eu vou ter que saber que eu tenho 4 elementos aqui que influenciam no M2. Né? Então, vamos pegar aqui. O M2 é a posição Y, né? Então, eu quero saber o deslocamento de Y. Quero saber o deslocamento de Y. Em função da roda. Né? Ou seja, esse cara aqui que me provoca o movimento. Esse cara aqui me provoca o movimento. Opa! Esse cara provoca o movimento. Tá? Ele provoca o movimento de quem? Do Y. Só que intermediário tem esse outro objeto aqui. É a parte central da moto. Então, modelando isso da mesma forma. Massa vezes aceleração. Deslocamento de K2 em M1. Estou pegando M1, né? Ó, é como se fossem circuitos diferentes, né? Como se o M1 e M2 fossem uma malha e outra malha no circuito elétrico, né? Então, peguei a primeira malha. Então, essa aqui é a primeira malha. A malha de M1 e a malha de M2. Ok? Só que o U, né, que é a minha entrada, né, ele está em que malha? Ele está conectado na malha de M1. Então, vocês vão ver que o U aparece aqui no M1, na malha do M1. O M2, ele está isolado praticamente do U através do M1. Então, acaba sendo, para a entrada, para o M2, a entrada vai acabar sendo o M1. Então, você vai ver que o X, ele vai ser entrada de M2, ó. Quando você modela, quando você faz a modelagem, ó, o U, ele aparece em M1. Aqui o U no cantinho aqui. Para M2, o U não aparece. Porque o U ele está apenas no objeto M1. Então a modelagem é muito semelhante aos anteriores, né? Só que nós colocamos o objeto no meio. Passando para Laplace. Jogamos em Laplace. E achamos o valor do Y em função do U. Que, teoricamente, o Y é onde a gente quer, que é o carro em si, né? É o carro. Então, a gente quer saber o movimento do carro. Em função dos buracos. Em função do movimento causado pelos buracos. Então, nós pegamos aqui o carro. Posição do carro. Movimento do carro, né? E movimento do U. E em constante, em função dos valores de K1, do meu peso, do meu amortecedor e do meu K2, eu vou saber o quanto máximo o meu Y vai deslocar em função dos buracos que eu vou encarar na pista. Né?
até mesmo para calcular o valor máximo que meu carro pode balançar, né? Quanto tempo ele leva para amortecer, isso tudo é modelado por essa equação aí, que é de ordem 4, por quê? Nós temos duas molas, um amortecedor, porém também temos uma massa no meio aqui. Então ela acabou entrando também como uma ordem. Então, no final das contas, nosso sistema ficou com ordem 4 também. Ordem 4. Alguma dúvida até agora, gente? Beleza. Então, gente, lá na nuvem eu coloquei essa apostila para vocês lá sobre esse sistema massa-mola. E aí, a partir da próxima página aqui, ó, eu tenho uns exercícios, são quantos? 1, 2, 3, 4. 4 exercícios que eu gostaria que vocês me entregassem na próxima semana. Vou colocar também lá no Moodle esses 4 exercícios para vocês me entregarem até terça-feira que vem, no prazo que a gente determinar aí. É muito simples, né? Vocês são bem mais simples do que a gente fez aí. Não tem nada demais, não. Ó. Todos muito semelhantes do que a gente viu aí. Tá bom? Essa apostila está na nuvem. Entendi, João. João, você falou o quê? Só fixar a tela com a câmera do professor ao invés da apresentação. Professor, você viu a conversa aí, tem que descer ela aí. A conversa aí foi da outra aula. Ah, tá antigo, desculpa. Obrigado, Léo. Só dou mole. Beleza, obrigado. Entendeu, gente? Essa apostila, ela tá lá na nuvem, no box, na pasta de controle de processo. E aí tem esses 4 exercícios. Eu preciso que você... Oi, pode falar. Eu tenho acesso ainda ou só tenho que mandar aquele convite para mim de novo? Não, o convite tem. Se você teve acesso um dia, aquele mesmo link você resolve, porque eu não tirei o compartilhamento, não. Aham, show. Então, todos os compartilhamentos que você tinha no passado, ele continua. Show. Na nuvem não te resolve, não? O João, por que eu não coloquei no Moodle até hoje? Porque acabando aqui, né? Não sei se a gente voltando, a gente fica tudo no box lá, fica bem mais fácil para mim, para eu transferir para lá. Mas eu posso ver. É que o Moodle todo ano vai ter que ficar botando, entendeu? Para cada turma, cada ano vai ter que ficar botando essa apostila lá. E no box não, eu deixo lá, por exemplo, igual o Lúcio fez aí. Ó. Ele não precisa mais. Ele vai acessar sempre. Ah, você não consegue acessar o e-mail da turma, né? Entendi. Tá bom, eu vou tentar colocar lá, mas isso aqui são muitas apostilas, o João. É porque você tem a apostila de processamento de sinais, você tem a apostila de controle, você tem a apostila de investigativa, você tem várias provas de engenharia investigativa, você tem a prova no ano que vem tem sinais e sistemas. Eu também, às vezes, dou aula de sistemas inteligentes, dou aula de microprocessadores, aí tudo tá lá. Tudo tá lá, entendeu? Então, se eu for compartilhar, eu tenho que compartilhar coisa pra caramba. Alguém tem um e-mail do grupo, da turma aí, para passar para o João, pô? Não estou entendendo, Daniel. O que você falou? Professor, pegar a pasta que você tem do Drive da nuvem, criar o link compartilhável para ela e deixar aberto, que a gente consegue acessar. É porque a gente está tendo muito problema para usar o e-mail da turma, nem todo mundo está conseguindo acesso. Ah, entendi o que você deixar falou. o link Aqui, aberto. na verdade, compartilha o link, né? Isso. Ah, entendi. Tá bom. Só que aí eu vou ter que deixar aberto para tudo, né? Para todo mundo ler. Ou então, não sei se é possível você usar a sua conta da EDB, que aí você deixa somente para quem tem acesso à EDB. E aí só quem tem acesso à EDB consegue usar. Não, você deu uma boa ideia. Eu posso tentar ver se consigo compartilhar o link lá no Moodle. Não
o acesso, né? Mas o link, né? Aí, de repente, você acessa lá. Posso tentar fazer isso. Compartilhar o link. Talvez pode ser que funcione. A ideia é boa. Eu vou até anotar aqui para não esquecer. Aí, professor, por hoje então acabou. Por hoje acabou. Obrigado por todos aí, tá? Dá uma confirmada lá, eu mandei de novo aí os arquivos. Ver Tá se bom. carrega. Senão tem que arrumar um jeito de te entregar isso. Tá bom. Professor, boa noite. Aqui é o Pedro. Você está escutando? Tô escutando, Pedro. Então, é que você tinha falado na outra aula que você não tinha visto mesmo meu vídeo, é que eu marquei tudo mandei tudo no arquivo zipado que tá lá. Tá ótimo, Pedro. Eu fiquei na dúvida se você tinha enviado ou não. Tá ótimo. Não, Obrigado. tá tudo lá no arquivo zipado lá. Tá bom. Obrigado, tá, Pedro? Nada. E eu que não tinha enviado, já enviei lá, tá, professor? Tinha falado que tinha que gravar aqui, Thiago. Ah, tá bom, Thiago. Tava dando como não enviado, né, Thiago? Não, tava enviado, só que eu não tinha gravado o vídeo. Eu só Ah, tinha tá bom, enviado o Thiago. Tá Proteus. bom, tá bom. Aí eu enviei o Proteus, o vídeo agora. Amanhã você já tá de folga, né? Amanhã tô. Uhum. Beleza. Professor, Obrigado. Oi? então, os trabalhos que forem passados nas aulas de terças, elas na verdade vão ser até segunda, né? Pra gente postar. Sim, sim, Correto? sim. Sim. Tá bom. Porque, na verdade, ela vai até meia-noite, né? Aham. Então no final tem que ser segunda, né? Porque senão. É. É porque a dúvida maior foi isso aí, porque a maioria dos professores põe o dia da aula como dia limite, entendeu? Mas eu Aí, fui no dia da aula. então, mas o dia da aula limite seria hoje meia-noite, 31 meia-noite. Que aí, tipo, 23h59 é o limite da aula de hoje, seria, entendeu? Tá, eu vou ver aqui como é que faz Porque isso. os demais professores fazem isso, é tipo 23h59. Entendi. É o limite da aula dele. A gente fez isso com o Rafael, fez com aquele professor Eduardo Mota, que eles fizeram uns trabalhos para a gente entregar pela plataforma. E aí eles colocavam a data do negócio e 23h59, que é Tá a data bom. limite do Eu vou dia. verificar isso, se eu consigo colocar no horário 23h59. Porque, na verdade, ficou a hora default, né? Na hora default deve ter ficado 0 hora. Não, então aí ficou 31, 0 hora, default, E aí já era. Entrou, 0 hora, acabou. Entendi. Entendeu? Aí você vai abrir a página para ver se carregou meus arquivos, não? Ah, você quer que eu confira aqui? Só dar uma conferida, por favor. Porque eu não tinha mandado, não tinha feito o vídeo. Eu fiz o vídeo depois que eu perguntei à tarde pro senhor. Mas aí o senhor falou que não tinha nada.
Ok. Tá? Tá vendo aí lá? Ah, tá. Tá aí do ladinho. Eu mandei o vídeo do MPLab também. Tá bom, ótimo. Ok, pessoal. Muito obrigado aí. Valeu. Nada, um abraço.